Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Bem-vindos ao BC Fla. E sim, meus amigos, o maior rival do Flamengo é sempre o Flamengo, cara. Obviamente, gente, isso se encaixa também em muitos times grandes. O principal rival do Corinthians é a política interna, São Paulo. Isso se encaixa, mas o Flamengo... Não é porque eu sou torcedor não, cara, mas quem vive o Flamengo sabe que o Flamengo é o time que mais se atira no pé, cara. Eu posso te dizer 10 títulos e o Flamengo perdeu por pipocada, por vacilos. Cara, antes de 2019, qual era a fama do Flamengo na Libertadores? Fase de grupos, América do México, né não? Então, o Flamengo é o maior rival dele, rapaziada. Cara, quando eu falo isso, não é nem diminuindo. Claro, você tem um Palmeiras, você tem um Cruzeiro agora, você tem um River Plate na América do Sul. Cara, Corinthians, Vasco, as rivalidades locais. Eu não falo isso desrespeitando ninguém, não. Mas o sentimento é que o Flamengo talvez ele deveria ter, no mínimo, uns 15 títulos a mais, se não fosse tanta burrice interna e o Flamengo cortando os próprios pulsos. Essa é a realidade. Quem acompanha o Flamengo, quem vive Flamengo de muito tempo, sabe que isso é verdade. Muita coisa o Flamengo mesmo se atira no pé. Belezinha? Rapaziada, ó, tô gravando esse vídeo e parece que a pena do Bruno Henrique vai ser aqui, ó, 12 jogos, mais 60 mil reais de multas. Saiu, cara, eu acho, não sei, rapaziada, com toda a sinceridade do mundo, saiu barato aqui, hein? Nossa, saiu barato. Ele vai perder um turno no Campeonato Brasileiro. Não vai dar mais pra... Não sei se essa pena... Eu não sei se essa pena ela vale pra competições internacionais, mas saiu barato, hein? Saiu barato. Cara, se ele realmente foi culpado e as mensagens ali trocadas eram muito comprometedoras, 12 jogos e 60 mil, brother. Saiu barato. Mas o Flamengo, pior que o Flamengo, cara, é uma posição que agora, principalmente com o Bruno Henrique em boa fase, você tem Bruno Henrique, apesar que não tá muito bem, você ainda tem o Bruno Henrique, o fator decisivo do Bruno Henrique, o fator coletivo dele vai fazer falta. O Bruno Henrique, pra mim, cara, é o maior exemplo desse time. O meu pai mandou outra mensagem contra o Internacional na volta. Cara, o Bruno Henrique já ganhou tudo pelo Flamengo. Eu acho que pro Bruno Henrique só falta o Mundial. E eu não vou meter nas costas dele, não entregou o Mundial. Pelo amor de Deus, aí também é sacanagem. Mas o Bruno Henrique ganhou tudo pelo Flamengo. Tudo. E o cara correndo feito como se fosse um cara que estivesse estreando agora. Um cara que tem que se provar ainda. Ele é um ídolo, ele poderia estar, entre aspas, numa zona de conforto e tá correndo. O Bruno Henrique é incrível. E, cara, se você percebeu o Bruno Henrique, se você fizer uma análise detalhada do Bruno Henrique tecnicamente é um jogador muito mais ou menos. Mas é um jogador forte, coletivo, vertical, decisivo, com estrela. E um jogador que o treinador adora. Ele é aquele jogador que o treinador adora. Mas se você fizer uma análise detalhada do Bruno Henrique, você sabe que tecnicamente o Bruno Henrique não é o Arrascaeta, né? Mas ele é um cara vertical, que serve muito pro futebol brasileiro, principalmente pro jeito do Felipe Luiz jogar. E produtor. Jogador que produz. E decisivo, uma estrela, cara, do tamanho do sol. Enfim, meus amigos, então, vamos lá, voltando aqui pro Flamengo. Quando eu olho pra esse Campeonato Brasileiro, quando eu olho pro nível do Campeonato Brasileiro, rapaziada, de verdade, não é soberba, porque o Flamengo é conhecido o time da soberba, né? Não é soberba, não é nada. Se o Flamengo perder esse Campeonato Brasileiro, gente, é uma vergonha. Cara, qualquer torcedor rival, o torcedor do Palmeiras sabe disso. Jogando esse futebol mais ou menos vai ser difícil. O torcedor do Cruzeiro talvez tenha uma esperança, mas o torcedor do Cruzeiro, no subconsciente, ele sabe que a qualquer momento o elenco dele pode oscilar, como aconteceu contra Santos, contra Ceará. Esse Campeonato Brasileiro, o Flamengo se perder é uma vergonha. Se o Flamengo perder esse Campeonato Brasileiro é porque se atirou no pé. Na Libertadores, Copa, eu não vou... Eu tô muito esperançoso. Eu acho que o Flamengo é o melhor time do continente. De elenco, de tudo. Apesar que na China falta 1 ou 2 perfil no elenco. Mas é uma opinião mais minha. Mas eu não acho que, dependendo muito da parte tática, não vá assombrar tanto. Mas eu acredito muito que o Flamengo possa arrastar tudo. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Esse ano
é o ano do Flamengo fazer o Botafogo. Literalmente. Não tem time melhor hoje no continente, melhor do que o Flamengo, no papel. É só o Flamengo executar dentro de campo. Esse Campeonato Brasileiro, ele é um Campeonato Brasileiro que, rapaziada, eu não consigo ver um cenário. Ano passado, até quando se deu uma esquentada ali, que o Flamengo poderia chegar, com aquela famosa, né? O Flamengo ganha título só com as camisas, vai embicar e nós vamos engrenar. Em nenhum momento eu achei que aquele Campeonato Brasileiro o Botafogo iria perder. Tá, o único cenário na minha cabeça é talvez o Botafogo dar uma botafogada, o Palmeiras do Abel Ferreira em pontos corridos sempre tá lá em cima e você passar. Aquela botafogada que aconteceu em 2023. Era o único cenário. Nesse Campeonato Brasileiro, quando eu faço uma análise fria, eu olho assim, o brother, o Flamengo não pode vacilar nesse Campeonato Brasileiro. Você vê Juventude agora, 3 pontos. Você tem o Estudiantes, aí ó, Vasco, Maracanã, 3 pontos. Corinthians, só os restos. Aí Cruzeiro em casa, Sport em casa. Flamengo, Bahia foram um jogo chato, mas ó, Santos, Maracanã, Palmeiras, Maracanã. Aí tem um clássico contra o Botafogo, Fortaleza, fora, 3 pontos. São Paulo fora, aí Fluminense, Maracanã, o Flamengo é melhor. Bragantino, Maracanã, Atlético e Ceará, Maracanã e Mirassol fora de casa. Olha esse calendário, cara. Vários jogos duros no Maracanã, tem alguns jogos duros fora de casa, mas o Flamengo tem mais time. O Flamengo, rapaziada, se perder esse Campeonato Brasileiro, em competência do Flamengo, não tem o que falar. Na Libertadores, você vai pegar um time que fez um investimento grande, que é o Estudiantes. O Flamengo tem que fazer o resultado no Maracanã, tem que ganhar pelo menos de uns 2 gols de diferença. Aí na Argentina, administrar o jogo. O Flamengo é um ótimo time, gente, ó. Até um segredo que eu já vim até preparando. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, quando a gente falar mais taticamente. O Flamengo é um excelente time pra administrar jogos. Olha contra o Inter. Cara, o Flamengo... Isso aí foi uma coisa que eu até falhei em não falar. O Flamengo, no Beira-Rio, fora de casa, Libertadores, contra o Inter... O Inter não fez nada, porque o Flamengo, esse jeito mais com a bola, Jorginho, Saul, papapá, girar essa bola, um time mais técnico. O Flamengo é um ótimo time para atacar espaço, gerenciar o jogo. É um excelente time para isso. Se o Flamengo ganha de 2 gols de diferença do Estudiantes, eu venho aqui, rapaziada, estamos classificados. Eu venho e faço um vídeo. Se o Flamengo depois virar meme, não interessa. Se o Flamengo... Só um minuto, rapaziada. Se o Flamengo ganha de 2 gols de diferença do Estudiantes, eu venho e faço um vídeo aqui. Rapaziada, aqui acabou. Aqui é nóis. Literalmente. Aqui é nóis. Pode já começar a procurar passagem para semifinal. Mas se ganhar de 1 gol de diferença lá na Argentina, aí já dá uma pegada. Mas o Flamengo, cara, tem tudo pra levar a dupla. Brasileiro e Libertadores. Sabe como eu vou ter certeza? Certeza que o Flamengo vai ganhar tudo? Se meus pontas produzirem. Se meus pontas produzirem, brother. Arrascaeta, Pedro. O meio campo, a zaga ficando saudável. Meus pontas produzirem. Meus pontas decidir. Vou botar 60 não, 50, porque o Arrascaeta e o Pedro vão fazer muito gols. Os meus pontas decidir 50% dos jogos que o Flamengo tem pela frente, o Flamengo leva tudo, velho. Só isso. Se meus pontas decidirem, meus pontas produzirem, it's over. O Flamengo ganha tudo. Agora você vê, contra o Vitória, contra o Grêmio, sumiu todo mundo. Se não fosse o Arrascaeta. Gente, tira a produção do Arrascaeta, o Flamengo talvez não estaria no G4 no Brasileirão. Pedro. Tira a produção do Pedro do Arrascaeta nesse time. O Flamengo tem grandes pontas. E agora vai perder o ponta produtor, que é o Bruno Henrique. Então eu preciso que daqui 50% meus pontas produzam. Se meus pontas decidirem jogos, it's over para os betinhos, rapaziada. It's over para os betinhos, o Flamengo vai arrastar tudo. Mas o Flamengo, pra mim, é mega favorito ao Campeonato Brasileiro. Tem tudo pra ser o nosso ano. Na Libertadores é Copa, um dia ruim. Você não dá pra cravar tudo isso. Dá pra cravar se ganhar de 2 gols de diferença. Um 3x1, 2x0 é nóis.
Eu não acho que esse Flamengo, com esses jogadores, com esse estilo de jogo, com essa capacidade com a bola, com a linha de 4 que o Flamengo tem, o Flamengo pipoca uma vantagem de 2 gols. Não acho. Belezinha? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like. É nóis.